Você está com essa percepção que a vida esse ano ela está muito rápida? Que as pessoas elas estão tanto quanto perdidas ou desequilibradas, elas estão buscando algo por um sentimento de que o tempo vai acabar. Isso tudo tem uma explicação. Esse ano é aquele ano que todo mundo esperou da grande mudança e transformação geracional, que todos que estão aqui vivendo esse momento, nós desejamos isso e agora nós teremos essa oportunidade. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Sampaio e eu sou especialista nas ciências védicas, principalmente na medicina Ayurveda. Então, o que eu vim trazer hoje aqui? Eu vim trazer também sobre a evolução da mente, mas eu vim trazer mais ainda. O que é que a gente veio fazer aqui nessa vida? Como que a gente veio parar aqui, nesse corpo, nessa estrutura, nesse cenário? Esse nascer, viver e morrer. Por que tantas pessoas estão partindo? E eu acho que todo mundo está vivendo isso. Todos nós que ainda estamos aqui, que não partimos de volta para casa, né? Porque a gente veio aqui viver uma experiência, nós estamos um pouco, assustados até, não é? Você não está? Muitos amigos partindo, familiares, e a vida parece que está cada vez mais rápida e a gente não consegue dar conta de tudo o que a gente precisa fazer. Uma sensação de ansiedade permanente e não há tanta presença. As mídias também acabam influenciando para todo esse processo. Então, é muito difícil se a gente se deixar consumir pelo sensorial e pelo externo, e a gente ir seguindo no desespero, tentando alcançar um lugar de segurança que não existe. Essa é a grande verdade. A vida ela é instável e ela se mexe o tempo todo entre vários cenários e dependendo da nossa escolha, a gente pode inclusive ir para outros universos, né? E isso é muito interessante. Hoje eu estou com 56 anos. Eu fiz escolhas na minha vida alguns anos atrás e todos os dias eu faço escolhas e eu percebo que bom que eu escolhi por mim, porque se eu tivesse escolhido um outro caminho, talvez eu não estivesse tão livre e tivesse paz de espírito dentro de mim. E isso tudo diz respeito a uma conexão, a conexão com a inteligência cósmica e acreditar que essa conexão através do nosso coração, que nós chamamos no Ayurveda de Hridaya, é aquela que nos conduz para o lugar que nós temos que ir. A vida ela te testa o tempo todo. Ela traz muita informação para você. Tem vários cenários acontecendo no planeta Terra, ainda mais em todo o cosmos. Você já imaginou? Então, esse momento, ele pede muita presença. Se você tiver presença e você conseguir se organizar dentro de uma realidade conectado a essa inteligência, você vai saber sempre fazer as melhores escolhas daquilo que será melhor para você. Nem sempre o que é o melhor é aquele lugar que não é desafiante, que é confortável, que é quentinho, que é bom. E principalmente que todo mundo diz para você que ali é o lugar para você ficar.
Eu venho me trabalhando há muitos anos, estudando profundamente o sistema humano, o conhecimento humano. A minha base, claro, são os Vedas, mas eu também estudo bastante a partir da medicina moderna e também de dados científicos. E eu observo que há uma confluência entre o conhecimento que foi deixado para nós aqui sobre o funcionamento humano, através dos Vedas, que são antigos manuscritos deixados pelos mestres para os rishis, antigos Vaidyas, e que fala absolutamente tudo sobre o funcionamento humano. Uma das questões principais e que estão sempre no início desses compêndios é sobre a evolução da mente. Nós estamos aqui como objetivo principal evoluir a nossa mente. Nem todo mundo entende muito sobre isso, porque nós não tivemos um cognitivo preparado para isso. Bem pelo contrário, nós vivemos num sistema dual e esse sistema dual incentivou a gente separar. Isso é bom, isso é ruim. Isso eu quero, isso eu não quero. Você vai para lá, eu sou melhor. Você é ruim, eu sou legal. E assim é a vida, né? Então, em todo dia, a nossa mente acaba estando viciada nesse processo dual. E nós estamos aqui justamente para integrar esses dois lados e ter uma percepção mais evoluída. Só que para isso a gente precisa trabalhar a nossa mente a partir desse conhecimento. A psicologia védica, dentro do Ayurveda e do Vedanta, ele nos traz muitas informações para que a gente consiga trabalhar a nossa mente. Então, essas conduções nos trazem princípios, técnicas, formas e caminhos para que a gente possa evoluir. A medicina Ayurveda traz como gunas ou também como doshas mentais, né? Isso depende muito da literatura e da escola e da interpretação desses compêndios. Mas eles trazem dessa forma que são estados mentais que vivem mais na ignorância. O que quer dizer essa ignorância? Essa ignorância, ela quer dizer que você não está consciente sobre o que é a vida e como funciona o seu sistema e o que é importante aqui, quais são os caminhos que você tem que escolher. Um estado mais ignorante, a gente pode assim chamar, é aquele estado depressivo, opressivo, psicopata, muitas das vezes, que criam psicopatias na mente e que não estão conectadas à grandeza da existência, não estão conectadas com o entendimento que nós já somos livres e fazemos parte do grande corpo de Deus. Nós somos uma célula muito especial. E dentro da medicina Ayurveda, nós trazemos a Prakriti, a nossa natureza. Eu acho tão lindo isso, porque ela é um conjunto, uma formação única e especial, que veio aqui com uma missão. E essa missão, ela vai expressar e oferecer para as outras células, aquelas que desejarem receber, claro. Então, essa Prakriti, ela é maravilhosa, mas nós temos também, cada um de nós, a Vikriti, uma tendência ao desequilíbrio e que a cada ciclo de experiência que a gente vive, e esse ciclo também tem as suas dificuldades e os seus desafios, vai depender o tanto que você está conectado para que você consiga fazer as melhores escolhas. Mas se você fizer a sua escolha pelo sensorial, pelos desejos, pela realidade identificada aqui que nós vivemos, nem sempre vai ser a melhor escolha. A matéria, ela é extremamente sedutora
Então, muitas das vezes, não é o caminho da nossa alma. E o que tudo isso tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo? Então, eu vou contar para vocês um pouquinho, porque essa temática é conteúdo para muitas aulas, né? E que a gente estuda dentro dos nossos cursos, mais especificamente dentro da psicologia védica. Mas esse conhecimento todo, ele tem um mecanismo tão maravilhoso e tão lindo que quando a gente começa a estudar, faz tanto sentido que a gente se volta para nós e fala: eu sei que tudo está partindo de mim. Nada depende do outro, mas sim das minhas escolhas. E eu preciso estar muito conectado com o meu sistema de forma amorosa e integrada para que eu consiga fazer essas melhores escolhas. Então, esse estado que eu acabei de falar para vocês, que é um estado mais opressivo e ignorante, ele se chama tamas, que a gente chama também de tamásico. Esse estado, as terapias ayurvedas ajudam muito, porque é através do corpo que a gente consegue tirar a pessoa daquele lugar. Então, a gente utiliza muitas drávias, a fitoterapia, a gente utiliza os óleos, utiliza também a energia para que a gente consiga conduzir isso de uma forma a trazer clareza para a mente. E através do fogo, a gente então ativa a parte elétrica e a gente consegue dar um salto. Depois desse estado, então, tem o estado Rajas. É o estado que está conectado com o fogo, com a eletricidade, com o realizar, com o fazer. Esse estado, ele é maravilhoso, porque ele é o estado de realização. Nós precisamos dessa força elétrica do fogo para nos mover, para realizar, para fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida, para nos posicionar diante da vida e diante dos desafios. É claro que todo esse conhecimento dos gunas, ou também chamados doshas mentais, eles são um conteúdo muito abrangente, mas eu estou trazendo alguns tópicos que têm conexão com esse momento que a gente está vivendo aqui. Esse estado rajas, ou rajásico, a gente pode assim chamar também, é onde a maior parte da população hoje mundial ela se encontra. Só que esse estado, quando ele vai para o lado negativo, ele se conecta muito a um ego, que o ego não é algo negativo, ele é algo muito positivo. Ele cuida da tua sobrevivência. Ele faz com que você se vista, que você esteja aqui falando no vídeo, que você faça e realize o seu trabalho, que você cuide da sua família, que você cuide da sua saúde. Ele é muito importante num sistema equilibrado, mas quando ele lidera a sua mente, ele pode te levar para um lugar que não é bom. E esse rajas, então, conectado a um ego que só está aqui no sensorial e nos desejos, ele te leva para um lugar muito ruim. Ele afeta o complexo mente, por onde também permeia o nosso corpo emocional. E ele começa a produzir emoções de baixa vibração. Essas emoções dizem respeito à raiva, à revolta, ao egoísmo, a raiz de todo mal, o medo e a insegurança de não saber o que vai acontecer no futuro. Está totalmente desconectado com a inteligência cósmica, está desconectado ao poder de Deus sobre o nosso caminhar aqui, a proteção de Deus e a consciência de que nós somos livres, sábios e que projetamos a nossa vida e que criamos a matéria
em volta de acordo com aquilo que nós somos, com a luz que nós somos. Muitos não acreditam em si e vão para esse lugar onde o ego fica cuidando da sobrevivência de uma forma mais egóica. É onde a maior parte da população hoje se encontra e que forma a mente coletiva e que leva, então, o nosso planeta a movimentos que não são bons. A guerra, a destruição, a morte. Um ser mata o outro ser que representa Deus também. Todos nós somos uma célula divina. Aqui nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de uma inteligência muito superior. Cada um de nós aqui deve ser respeitado como uma célula divina. Ninguém pode matar o outro, destruir o outro ou destruir o que é do outro. Também não devemos trazer emoções como a inveja. Não existe. Cada um aqui tem um lugar que é único e próprio dele. Quando esses sentimentos invadem a nossa vida, ela só nos destrói e nos levam para esses estados de maior ignorância. Muitas pessoas vêm se trabalhando e muitas pessoas aqui estão neste trabalho desenvolvendo e levando consciência. Muitas pessoas estão fazendo esse trabalho porque estão completamente conectadas e vieram aqui fazer essa mudança geracional, ajudar, auxiliar, apoiar, e estão trabalhando de forma incansável. E esse movimento todo da meditação, das conexões, do yoga, das ervas e da gente resgatar um conhecimento antigo, como é o sistema védico, ele tem um fundamento nesse processo todo. Nesse momento, o que nós mais devemos fazer é ir em direção à presença e ao silêncio. Separar o que é importante na nossa vida. Isso eu não quero mais, isso eu vou manter, isso eu quero desenvolver. E quando você estiver desenvolvendo, seja um estudo, um projeto ou a rotina do seu dia, que você esteja ali presente, fazendo aquilo de forma integral. E o que está acontecendo em outros cenários, que você tente afastar um pouco da sua vida. Porque se todos fizerem isso, a gente começa a formar uma outra mente coletiva. Se todos estiverem em oração todos os dias, estiverem conectados, fazendo as suas práticas de meditação, de yoga, de conexão, de autocuidado, a gente pode transformar essa energia e a gente pode transformar a realidade difícil que está hoje. E eu estou trazendo esse vídeo agora porque é extremamente preocupante, porque a gente está finalizando agora, na mudança para o outono, um período que o universo nos deu para que a gente fizesse essa arrumação, essa seleção. E agora a gente entra, então, num período de impulso, de ir à frente com as nossas escolhas. Só que a gente vai precisar, quando essa energia entrar com mais força, que ela entra já na próxima semana, a gente vai precisar ter muito equilíbrio, muita presença, para que a gente desenhe
esse nosso novo caminhar, essas nossas novas escolhas de uma forma muito consciente. E para isso a gente precisa trabalhar a nossa mente para que ela vá para um lugar de mais clareza, de mais entendimento, de mais consciência, de mais conexão. E usando os nossos sentidos, sim, a serviço da nossa alma, e não colocando o ego para coordenar todo esse processo, ou colocando o ego na liderança da nossa mente. A nossa mente, ela deve seguir as decisões da nossa alma. Eu costumo falar para as pessoas, se você está indeciso, fecha os olhos, respira, se conecta por alguns minutos, porque a tua alma, ela vai trazer qual que é o teu caminho. Pode ser que o seu caminho seja um caminho muito distante de onde todos seus amigos estejam indo, mas talvez eles não estejam percebendo qual o melhor caminho, ou talvez o melhor caminho deles não seja o seu. Então, nós precisamos também de ter coragem nesse momento para nós sermos quem nós somos. Independente se o meio diz se mantenha aqui, porque aqui é mais seguro. E isso diz respeito a uma estrutura que ela está se quebrando. Ela está se quebrando dentro de nós e ela está se quebrando na matéria também. Porque se quebra dentro de nós, ela se quebra fora também. Tudo o que a gente for se conectar a partir do que nós sentimos é aquilo que nós mesmos projetamos. Então, se você deseja ter algo que talvez o seu vizinho tenha e você inveje, não inveje. Se conecte, construa dentro de você. Não é que você vai encontrar o que o seu vizinho tem, mas você vai encontrar a sua preciosidade, aquilo que você realmente veio aqui trazer. E esse momento ele está muito interessante porque as pessoas estão se revelando de uma forma porque elas não estão mais conseguindo manter as máscaras que elas mantinham até então. Claro que quem tem uma sensibilidade já percebia, mas agora simplesmente caiu a máscara e aquela pessoa se viu diante de todos tendo que falar a verdade. Então, a verdade, ela está emergindo de uma forma tão intensa e tão rápida que quase a gente não consegue entender isso como algo benéfico para esse momento. Mas a gente tem falado, acho que as pessoas estão enlouquecendo. Pode parecer isso, porque a gente quer controlar esse processo de transformação, mas ele não tem como ser controlado. Ele precisa acontecer. Tudo que está acontecendo precisa acontecer para que um novo mundo, que é muito melhor, ele aconteça. E a gente mudando a nossa mente, a gente vai ajudar que essa transformação não seja tão dolorosa, que ela seja mais leve, que ela seja mais suave e que ela possa te trazer mais paz, consciência e luz para que você possa caminhar por esse corredor de transformação, entendendo que muitos não vão conseguir ficar aqui, muitos vão partir, muita transformação vai acontecer. Hoje, o que você acha que é seguro e que você, na matéria, está tudo formado, ele vai se modificar naturalmente ao longo dos próximos anos. E a gente tem que estar entregue e permitir que isso aconteça estando consciente que aqui o que nós vivemos é uma experiência e que o dia da nossa partida ela é certa.
e que a gente possa, ao final da nossa jornada, estar em paz e estar livre e podendo dizer, junto com a nossa alma, que a gente conseguiu realizar aquilo que a gente veio realizar aqui. Então, é essa mensagem que eu quero trazer para vocês e que vocês possam diminuir, tirar o que não é necessário da vida de vocês nesse momento e focar e usar essa energia de grande potencial de realização para que vocês realizem aquilo que está pulsando dentro do coração de vocês com muita intensidade e que isso possa servir a outras células e ao mundo e que a gente possa estar conectado com uma energia positiva e de muita abundância dentro dessa transformação toda que está acontecendo de forma positiva, linda e que seja o melhor para todos nós. É isso. Eu espero que essa reflexão te ajude e a gente continua por aqui conversando.